Com Raam Mikhael Ivanov. 28 de junho de 2019. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz por vos ver de novo, e desta vez no sul da Espanha, não é? Então, eu lhe transmito todas as minhas bênçãos e espero que passemos um bom tempo juntos para responder, como sempre, as suas questões e o que lhe causa problemas ou dúvidas durante este período. Então, querido amigo, estou a ouvir. Irmã, sinto uma paz profunda a maior parte do tempo, mas a alegria não está lá só ocasionalmente. O que podemos fazer para que esta alegria cresça? Então, querida amiga, a paz já é algo extremamente importante. O problema pode ser que você tem ou que vocês têm, para algumas pessoas, é que você espera experimentar a alegria com o objeto, em qualquer caso, algo semelhante. A alegria, nua, como disse Abba, é simplesmente um estado, eu diria uma espécie de júbilo silencioso e interior e não uma alegria explosiva. É claro que há momentos de sorrisos e assim por diante, mas não fique absolutamente alarmado para poder fazer a diferença entre uma paz profunda que existe e a alegria nua de que Abba estava falando. Ambos, mesmo que não seja a mesma coisa, é uma forma de equivalência. Porque é claro que cada um de vocês tem, apesar da superação e transcendência, se eu posso dizer, da sua pessoa, da sua personalidade, vocês ainda retêm traços, eu diria, da sua personalidade, e vocês sabem muito bem que têm mais ou menos facilidade para sorrir ou deixar a alegria emanar. Então, se quiserem, cuidem de estar nessa paz, e a própria alegria só pode ocorrer, claro. Não tens de procurar, não há nenhuma técnica como tal. A alegria nua flui diretamente do estado de amor chamado Agape por Abba. Por isso, se viveres isto em paz, já é algo muito importante. Hoje vocês são incontáveis neste planeta vivendo, se me permitem dizê-lo, intensas transformações. E nessas transformações intensas, vocês não estão todos no mesmo grau dessa transformação, no mesmo estágio. Há alguns que ainda estão em processos de vibrações, outros de tremores, outros que percebem energias ou estados de vibrações que afetam certas partes do vosso corpo, e em termos de humor ou tradução deste ágape, também sabem que em termos de percepção do que está a acontecer na caixa torácica, é profundamente diferente. Há alguns que sentem todas as energias, todas as vibrações, e outros que estão em verdadeira alegria nua, sem sentir nada a nível vibratório. Foi explicado pelo cabeça dura, Jean-Luc, em diferentes satsangs, é bastante lógico, mesmo que haja, diria eu, uma forma de recuperação se ainda houver tempo, e é o que acontece neste momento, o que significa que as etapas, se assim posso dizer, que muitos de vocês viveram durante décadas, são agora vividas muito rapidamente. Então, claro, há alguns que vibram, há alguns que já não precisam das vibrações, há alguns que sentem os chakras, outros que sentem as entidades, outros que sentem absolutamente nada, mas o testemunho de Agape acima de tudo, é esta paz que não pode ser comparada a nada, e esta alegria nua que aparece espontaneamente na vossa vida, que não tem de procurar. E acima de tudo, vocês estão começando a ver muitos de vocês vendo diferentes formas de mudança acontecendo, até mesmo mudanças repentinas em suas vidas em todos os setores, seja na sua saúde, nas suas profissões, nas suas casas. Há muitos acontecimentos que ocorrem em todas as áreas das vossas vidas e que são todos, recordo-vos, exclusivamente relacionados com a inteligência da luz que vos colocará no melhor estado, não para vós, não para a vossa pequena pessoa, mas para desmascarar e libertar o que realmente são, ou seja, Agape, mesmo antes da manifestação da primeira consciência. Como Abba lhe disse e como Bidi lhe disse, você não pode errar quando você experimenta isso, porque você só pode reconhecer o que você é além da criação. É muito simples. Então, se você tem a impressão de que não se reconhece no estado Agape, é muito simplesmente que ele ainda não está aí e que talvez você esteja em estágios de transformações que às vezes lhe podem parecer desagradáveis para o personagem, mas que, garanto-lhe, estão todos, sem exceção, ligados a uma facilitação, eu diria, da emergência do Agape, do que vocês são além do ser, muito simplesmente.
Portanto, é claro que nem sempre é agradável sob as circunstâncias, ao passo que você pode ver que para outros irmãos e irmãs é extremamente agradável. Mas durante o curso do que é desagradável na sua vida, nos setores que o preocupam no momento, é extremamente preciso, leva-o, mesmo que não consiga ver claramente, a maior clareza e ao ágape. Então, para alguns vai ser para te imobilizar, para outros vai ser para perder o emprego ou encontrar um marido ou divórcio, mas você não pode fazer nada sobre isso. As transformações que ocorrem não podem mais se ligar, não podem mais ser desencadeadas apenas ou exclusivamente pela vossa vontade, mas exclusivamente pela inteligência da luz. E, claro, se você não vive ágape, você pode ter dificuldade em aceitar essas mudanças, às vezes brutais, que podem ocorrer em certas condições de suas vidas. Mas vocês verão que logo em seguida, mesmo que seja desagradável em qualquer nível, sempre haverá mais ágape, sempre mais alegria e sempre mais irradiação deste estado particular que está além do estado, seja ele qual for, e além do ser. Por isso, não te assustes de todo. O mais importante, diria eu, neste período que vocês estão vivendo e que será vivido durante este mês de julho, é permanecer imperturbável, não por um esforço de vontade, mas como foi repetido inúmeras vezes durante nossa ausência para nós, anciãos, para deixá-los atravessar, acolher e aceitar. Quanto mais honesta e verdadeira for a sua aceitação, mais certo você está de que por trás dela haverá uma grande explosão de risos, porque nesse momento você vai se encontrar. Mesmo que às vezes você possa se sentir perdido, ou entediado ou aborrecido, ou até mesmo irritado ou desanimado por certos eventos que podem ocorrer em suas vidas neste momento. Eu asseguro-lhe, estão todos ligados à libertação da sua pessoa, isto é, a libertar-se de si mesmo, a acreditar que é uma história que deve evoluir ou que deve ter acesso a Deus sabe o que. Então a nudez, ficar calmo, acolher tudo o que acontece especialmente quando você não entende e especialmente quando você tem a impressão de que você tem que, de certa forma, reagir ou se opor para se livrar de algo. Você pode ter certeza de que é neste nível que a alquimia da transmutação ou melhor, da transubstanciação ocorre a partir do seu corpo físico e do corpo da eternidade, na ausência de um corpo e na verdade absoluta e eterna, anterior e posterior ao sonho da criação. E isso lhes aparecerá qualquer que seja o estado de vocês hoje, qualquer que seja sua vibração, qualquer que seja a presença, na frente da vida de vocês, do seu personagem ou da supraconsciência ou do absoluto que vocês são. Você vai descobrir que logo depois disso haverá uma grande explosão de risos. Então eu sei, nem sempre é fácil deixar ir o que tem que ser, mas você vai descobrir que muito, muito rapidamente em poucos dias, você não terá outra escolha senão concordar com o que está acontecendo. Tinha sido dito, quanto mais o caos do mundo cresce, mais você estará nessa alegria nua. Não como uma espécie de satisfação nociva ou mórbida em relação a eventos climáticos, geológicos ou outros que dizem respeito a todos os elementos, mas também às vossas vidas, mas, pelo contrário, como resultado do relaxamento do personagem e do relaxamento, diria eu, do sonho global da humanidade e de toda a criação. É assim que funciona, é assim que foi dito para você e é assim que você vive, ou que você vai viver muito em breve. Acho que Faame mencionou um período de pouco mais de 2 semanas durante o mês de julho. Se olharam para estas datas, verão que a primeira corresponde de fato ao que se chama um eclipse do Sol, mas muito além disso, há uma forma muito particular de alinhamento que lhes traz diretamente, eu diria na vivência, do que acontece na precessão dos equinócios durante a jornada de um ciclo zodiacal de 5.000 anos. Vocês estão no meio disso e nós estamos felizes, nós que estamos em vocês e ao vosso lado, de momento, por ver essas respostas do ser humano que se dirige cada vez mais para a sua liberdade, mesmo que ele acredite que está afetado de uma forma ou de outra. Então tudo o que acontece tem de acontecer, não importa o que faças. Essa é uma certeza que vocês estão confrontados e vão estar confrontados, se me permitem dizê-lo, com cada vez mais situações deste tipo.
mas não só climático, mas também o seu humor interior, onde você vai notar que os tipos de emoções, atividades mentais, reminiscências, memórias, podem aparecer assim quando você estava perfeitamente calmo e perfeitamente feliz. Não te preocupes com isso. Continuem a pensar e a vibrar se vibrarem este amor infinito, ou a manter o estado natural para outros de consciência, e tudo isto será tratado diretamente, se é que posso dizer, pela inteligência da luz que vocês também são, mas na qual a vossa pequena pessoa que está agitada em todas as direções não pode absolutamente nada, e será também para todos os irmãos e irmãs que ainda sonham muito, para fazê-los viver uma forma de pesadelo e um despertar, obviamente. O importante é o teu despertar. Não é continuar a sonhar coisas que são muito agradáveis ou sonhar coisas piores que são ainda mais desagradáveis. Mas simplesmente para o acordar, eu diria, neste caso, e no que tem vindo a acontecer desde há muitos meses, mas que tem tido uma ênfase considerável nos últimos dias para manter a calma, para confiar, não em si, mas naquilo que você é, se você ainda não o conheces. Porque isso só pode florescer, só pode manifestar-se da forma mais suave a partir do momento em que vocês permanecem calmos. Não é uma palavra vazia ou uma afirmação ilusória, cabe a vocês verificar isso e vocês verão facilmente em todas as circunstâncias de suas vidas. Se você se deixar levar por um humor, uma emoção, uma memória ou uma preocupação de qualquer tipo, tente ficar calmo e verá o que acontece. É assim que, se assim posso dizer, o sonho termina ou acaba. Você se acordar, se desperta, e às vezes os sonhos não despertam. Você quer continuar sonhando assim, nestes casos, você vai experimentar um pesadelo que vai despertá-lo. É tão simples quanto isso e vai ser, eu diria, mais intenso, mais e mais poderoso, mais e mais incrível e alegre ao mesmo tempo, a cada dia que passa de agora em diante. É isso que posso responder em termos de alegria. Eu transbordei um pouco, mas é a mesma coisa. Por isso, se quiseres fazer a próxima pergunta, estou a ouvir. Irmã, ainda é apropriado propor grupos em eco-aldeias? Não, vocês têm a importância de se encontrarem. É mais provável que se encontre na cama do que numa organização de qualquer tipo. Você não precisa de nenhum ambiente específico, é o ambiente interno que é importante. Se você está em uma cidade, é porque você deve estar lá. Se você está em um ashram, lugar de retiro espiritual, eremitério, é porque você deve estar lá. Se estás numa caverna, deves estar lá. Mas hoje, tente o máximo que puder, para deixar a inteligência da luz decidir. Mas não se coloque, diria eu, em projetos de longo prazo ou projetos para escapar de nada, por exemplo, porque eu disse isso quando respondi antes. Se há algo que o incomoda, isso incomoda a pessoa, mas se também incomoda a sua eternidade, a inteligência da luz vai cuidar dela muito rapidamente, e muito rapidamente você verá que por si mesmo, você vai tentar permanecer tranquilo para acolher em totalidade aquilo que está acontecendo. Então sim, se você tem a oportunidade de se aproximar da água, se você tem a oportunidade de caminhar em um ambiente natural com árvores, sim, faça-o. Mas não considere, em relação a este período particular intenso, grandes revoluções no ambiente de vida, a menos que elas tenham sido planejadas há anos e estejam sendo realizadas. Mas de onde estão hoje, acima de tudo, estejam confiantes, acolham o que está acontecendo, e vocês se tornarão mais claros e claros em suas cabeças e mais lúcidos sobre o que está acontecendo. Mas se você tentar fazer com que as coisas sejam supostamente mais confortáveis, bem, não vai acontecer nada disso. Isso é o que posso dizer. De uma forma ou de outra, serão obrigados, e ao mesmo tempo, à medida que forem avançando, convencidos de que a inteligência da luz irá alcançar o que é mais útil para vocês e sem nenhum pedido de vocês e especialmente sem nenhuma decisão imprudente. Eu diria, por exemplo, que vai acontecer tal evento em tal país, muito sério, e nesse momento vocês imaginam que vão sair muito rapidamente. Você não entendeu. Vocês estão exatamente no lugar certo, eu diria hoje, onde estão precisamente durante este período, já há muitas semanas ou meses.
Mas não imaginem que por estarem vibrando ou porque os irmãos e irmãs estão em alegria nua, vocês terão que se reagrupar ou se mudar ou deixar este país ou aquela região, ou aquela casa. A inteligência da luz cuida dela para vocês e verão muito facilmente a diferença entre a ordem da vontade da vossa pequena pessoa e a inteligência da luz. Se for da ordem da inteligência da luz, tudo será feito de forma extremamente fluida e leve. Se for por ordem de sua pequena pessoa, você verá que todos os obstáculos estarão com pressa no seu caminho. Então podes culpar quem quiseres, mas no fim, só você é que é responsável. Ou estás no personagem que imagina que hoje tudo deve ser mudado rapidamente, ou és a inteligência da luz que ela pode decidir que tudo deve mudar. Mas você não pode saber disso. O único resultado é que se vocês estão realmente lutando para mudar as coisas, ligados aos seus desejos pessoais, vocês descobrirão que isso não funciona, que vocês terão obstáculos o tempo todo. Esses obstáculos não são castigos nem nada, é a inteligência da luz. Porque o que quer que você pense, durante este período, você está exatamente, todos os dias e todas as horas, exatamente no lugar certo para viver o que deve ser vivido. E é o mesmo para esta reunião ou para outras reuniões que vão e terão lugar. Num caso, tereis todas as facilidades para o viver, e se for o caso de não ser a inteligência da luz, mas a vossa pequena pessoa que decide, tereis sempre obstáculos. É simples e, além disso, se você deixar ir, verá que as coisas acontecem de forma diferente que, nesse momento, a alegria nua simplesmente emerge, espontaneamente. Mas não acreditem neste período porque vocês vão fazer alinhamentos como alguns de vocês e nós os fizemos fazer há muito tempo atrás, que vocês vão viver com a ágape. Viver ágape independentemente das técnicas sem técnica que a Abba e o Cabeça Dura, Jean-Luc, lhes comunicaram. A maneira mais fácil é estar presente e é, portanto, acolher tudo o que acontece com o mesmo humor. Pratique isto e verá que se torna cada vez mais leve. Oponham-se à inteligência da luz e verão que ela será cada vez mais complicada e difícil. E quanto mais você entrar na resistência de sua pessoa que quer fazer algo, mover-se, divorciar-se, mudar de casa, mudar de carro ou qualquer outra coisa, mais obstáculos você terá. E você será realmente trazido como eu lhe disse, para ter que sua vida é um sonho e que se transforma em um pesadelo não para puni-lo, mas para realmente e concretamente libertá-lo de tudo o que pode incomodá-lo, mas não do que você pensa que está incomodando você. O que a inteligência da luz decide. Não é bem a mesma coisa. Então, naquela época, muitos anos atrás, eu falei sobre a resposta do coração, sim ou não pela vibração do coração. Hoje é ainda mais direto. Ou tudo vai bem e vocês estão no caminho certo para deixar a inteligência da luz que vocês são. Ou você percebe que você só tem obstáculos, naquele momento você tem que aceitar que o que você estava empreendendo, não é realmente certo para você e para viver ágape. E é realmente algo que te vai aparecer com mais e mais intensidade e eu diria mesmo ao nível do teu personagem como algo mais e mais claro. Você verá que há escolhas que levam à fluidez, à facilidade, e que mesmo antes de colocá-las em sua cabeça, mesmo antes de agir sobre elas, isso colocará o seu mental de pernas para o ar com perguntas sem parar, de questionamentos sem parar. Então, se você fez a outra escolha que é a escolha da inteligência da luz, naquele momento você verá esta paz e clareza interior. E isso em relação a qualquer acontecimento na tua vida. Não podes escapar a esta regra. É a fusão, como sabem, do simulacro e do sagrado. É a fusão dentro do próprio sonho da criação, do absoluto que vivem sempre mais e mais para se redescobrirem e se reconhecerem. Como eu disse, você só pode se reconhecer. Isto é, quaisquer que sejam os vossos estados vibratórios que estão vivendo ou energéticos, ou daquilo que compreendem, ou daquilo que têm de viver. Isso desemboca, e eu estou falando sobre isso, para aqueles que têm as coroas ativadas, bem como para aqueles que nunca sentiram nenhuma energia. Se você concordar com a inteligência da luz, tudo será fluido. Se discordares, vai tornar-se muito complicado.
E é a mesma coisa, por exemplo, através de reuniões. Você vê isso aqui, por exemplo, eu também vi em Quebec, há uma harmonia que é fácil de estabelecer e tudo vai normalmente, não há nenhum obstáculo, não há coisas que não estão certas. É o mesmo em sua vida hoje. E eu o convido a fazer a si mesmo a única pergunta para ver como sua vida está simplesmente se desenrolando hoje. Se você tem que se divorciar e é a inteligência da luz, tudo será simples. Se queres o divórcio, mas ele vem de ti, vais estar sempre a atrapalhar. E será o mesmo com suas decisões, viagens, comparecimento a uma reunião, fazer um novo trabalho e tudo mais. Por isso, você só tem duas possibilidades de observação e ela vai ficar mais forte a cada dia. Por isso era importante que eu o avisasse antes do dia 2 de julho. É que tudo o que vai acontecer na vossa vida, que sentem as vibrações e as energias, que sentem e experimentam a paz apenas ou que não experimentam nada disso. Toda a sua vida, do seu sonho, do seu personagem, em todas as áreas da sua vida, você vai ver. Ou é extremamente simples, ou é complicado e não há outra resposta senão a que lhe dei. Se é simples, fluido, é a inteligência da luz. Se é resistente e corre mal, é a vossa pessoa que interfere com a inteligência da luz. Repito, isto se aplicará a todos, independentemente da sua idade, da sua saúde, das suas atividades, das suas situações nas diferentes áreas da sua vida. Não podes ignorá-lo. Você vai descobrir que os irmãos e irmãs de repente começam a ter uma vida onde tudo é fácil. Eu não estou falando de dinheiro ou sem dinheiro, eu não estou falando sobre isso, mas que tudo é feito espontaneamente, facilmente. E para outros irmãos e irmãs, você vai descobrir que eles terão obstáculos em seu caminho, que eles serão confrontados com resistência, atrasos, improvisos, mudanças detestáveis, para que você possa ter certeza de que ele vem de seu personagem. Então é um marco que se tornará infalível, além de ágape, é claro, além da alegria nua e além deste estado de felicidade, que vocês estão experimentando para muitos de vocês agora. Você pode continuar. Irmã, eu me permitirei uma pergunta direta que está relacionada com o que você está dizendo. Tudo facilitou-me a vida em Tarifa, onde há água e vento. E eu, enquanto vivo por vezes em estados insensatos de amor e ágape, experimento estados emocionais extremamente fortes que me desestabilizam, que muitas vezes estão ligados ao abandono, como se o que era chamado antes de o pequeno diabo, fosse totalmente reativado. E se sim, é o abandono de quê? Não a síndrome do abandono ligada à sua memória, mas que ressoa com ela, é o sentimento de abandono muito simplesmente, do sonho. Significa que em algum lugar, subconscientemente talvez, ainda existe uma certa forma de apego ao sonho, qualquer que seja o estado de amor experimentado. Sabes, quando a consciência sonhou tanto, e eu nem sequer estou falando desta terra confinada, estou falando de todos os lugares. Às vezes, mesmo que você o conheça e o viva, há um processo que você chama de luto que precisa ser feito. Portanto, é claro que não são os estágios de luto coletivo que foram expressos há muitos anos atrás, Sri Aurobindo, é claro. Mas também diz respeito ao luto que tem de ser feito. E como você diz, se você veio a esta cidade com facilidade, não é agora que você tem que mudá-la, não é? Isso significa que tens de deixar o vento soprar através de ti. O que é um vento? O vento sopra onde quer e quando quer, e eu te convido a olhar. Aqui você está na junção do lugar de 2 continentes e 2 mares, é a junção que tinha sido por Paame, a junção dos 4 orientes, não é isso? Há também os 4 Oyota Kodesh que estão trabalhando de forma preferencial em certos lugares do planeta, e este é parte dele através do elemento ar. O ar é movimento, é também o chakra da garganta que está ligado ao éter e que estará relacionado com qualquer sentimento de deixar ir alguma coisa. E, claro, mesmo que experimentem este amor indizível, vocês percebem variações de humor e posso até lhes dizer que as suas variações de humor estão ligadas à orientação do vento. Dependendo se o vento é do sul ou do norte, o humor não é o mesmo, mas é por isso que você tinha que viver, não para fugir, portanto para atravessar. Porque também há em algum lugar o luto da consciência. Claro que sim.
E você é certamente, necessariamente até mesmo que seja para você, se é o seu personagem que se opõe a isso, porque você não suporta mudanças de humor. Variações de humor, se há memórias, emoções de abandono, diz respeito à pessoa. Por isso não te diz respeito quando você está no amor. Então, em um caso, você está livre da pessoa e em outro caso, a pessoa iria tomar seus cliques e claques. Portanto, aceite o que você mesmo implementou e que se implementou natural e facilmente, qualquer que seja a situação. Mas, por exemplo, se imaginam sair desses estados de vento e emoções que estão presentes aqui, se não é a inteligência da luz, você terá os obstáculos possíveis e inimagináveis para deixar o lugar. Porque se estivesse relacionado com onde você não devia estar, para começar você já não teria chegado lá, e já teria partido, não importa o que você diga e não importa o que você queira. Portanto, também aqui, é um problema, na verdade, de aceitação, de clareza. Mas lembro-lhes que quando estão no estado natural, há estados de amor, como vocês dizem que são indescritíveis. E quando o personagem volta, bem, há emoções. Não é a mesma coisa e não é o mesmo ser que vive o estado de amor e que vive as emoções. Em um caso, é a fusão do ser e do não ser através do personagem e, no segundo caso, é a expressão do personagem. Não importa o que digas. E é precisamente, não só estas idas-vindas como há alguns anos, mas precisamente o fato, para os que vivem a ágape, de sentirem por vezes hábitos que regressam, emoções, memórias, feridas de abandono ou outros, que é nestes momentos que este amor indizível deve estar mais presente. Não devem dar substância e agarrar-se às emoções que se cruzam, elas pertencem ao personagem, à história, mas não ao amor indizível que são. Tudo o que tem de fazer é aceitá-lo para compreender que já não tem de passar de um estado de amor para outra coisa, mas é precisamente o que está acontecendo nesse período, que começou há algumas semanas, mas que se intensifica consideravelmente para todos, que a solução é encontrada. E nesse momento, quando você o vivenciar, você vai rir de si mesmo e dos seus humores. Nunca mais poderá aceitar que estes estados de ferimento são seus. As feridas pertencem à pessoa e ao personagem, não a quem você realmente é, então há também um problema de identificação, ou mesmo de monopolização dessas emoções, que a nível de supraconsciência, fazem você acreditar que é você. É uma dissimulação do teu próprio cérebro. E requer, como eu disse, clareza e lucidez, e viver essa clareza e lucidez requer quando há esses humores, especialmente quando não são doenças graves que requerem cuidados, são humores, mas simplesmente os alimentam unicamente demonstrando interesse ou simplesmente porque aquilo deriva sua supraconsciência em direção à pessoa. Entenda que é um jogo entre o personagem, o ser e o não ser. Portanto, é claro que há manifestações acontecendo e eu disse que haveria mais e mais, mas no seu caso é exatamente isso. Quando se cansarem de ter emoções, feridas de abandono que por vezes se manifestam de formas terríveis, deixarão cair naturalmente. Mas enquanto você prestar atenção a isso, querendo saber porquê, e querendo entender porquê, você lhes dá corpo. Vocês lhes dão algo importante e retornam no espaço de algumas horas, alguns dias, um personagem, uma história, e é precisamente nesse ir e vir natural que vem a aceitação e que vem a transubstanciação, que começará, específico desde o início para todos os irmãos e irmãs encarnados da Terra, não por processos vibratórios ou abrindo os chakras ou ondas de vida, ou êxtase, mas por um mecanismo de tremores generalizados do corpo físico. Este é o início da transubstanciação, é o momento em que o vosso corpo deixará de vibrar, mas tremerá e tanto, que desaparecerá por si só. É o paraíso branco, e é isso que está se aproximando e cada vez mais perceptível onde quer que você esteja neste planeta, quer esteja aberto ou fechado, não muda a questão. Você perceberá que quando o seu corpo está em repouso, ou você arde, você tem calor, já foi explicado, mas agora é muito mais sério se eu puder dizer. E esta gravidade é a tua liberdade, e o corpo treme. Não é um tremor neurológico, mas, se preferir, uma vibração lenta que leva todo o corpo.
Você vai notar isso à noite, à hora de dormir, de manhã, quando você acorda ou quando está deitado. Este é o início do paraíso branco para você. Você não precisa de uma visão, uma imagem, uma história, um cenário. Mas simplesmente acolham o que está acontecendo e vocês também se tornarão mais e mais alegres e verdadeiros. Aproveite os momentos em que estes tremores de todo o corpo estão lá para ficar quieto. Observe, se você quiser, este processo de tremor ou vibração lenta. Mas é o desaparecimento real e concreto de seu corpo, sua identidade, seu personagem e esse modo em sua totalidade. Você está saindo do sonho. Vocês se despertam e isso acontece agora. A atividade elementar vem crescendo há mais de um ano, mas você ainda não viu nada. Porque a partir de agora, além dos elementos, os impulsos da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres através das forças micaélicas, meteoritos por exemplo. Através da presença e irradiação de todos os vasos das confederações intergalácticas, o alinhamento com o centro galáctico, o alinhamento de Nibiru que começa a tomar forma. Você só pode perceber ao mesmo tempo essa alegria, e eu acabei de lhe dizer, esse tremor fino e bastante lento que atravessará todo o seu corpo. Este é o começo do paraíso branco, individual e coletivamente. Mais alguma pergunta? Pergunta. Olá, Oma. No caso de se poder fazer uma pergunta um pouco pessoal. Há quase um ano que sou incomodado por uma bola quase permanente entre a garganta e a laringe, com um muco por vezes a subir. Claro que estou passando por isso, mas dado o tempo que leva, é possível que ainda esteja relacionado ao processo em andamento. Ambos, mas é claro, isso não impede que você fique tranquilo, mas eventualmente você pode consultar o médico ou terapeuta. Mas você, no entanto, não deve se questionar. Deixe que os outros se perguntem sobre a sua saúde e deixe-os encontrá-la, seja ela física, energética, causal, chakras, pouco importa. Mas é claro, como eu disse há pouco, que todos verão, mesmo que nunca tenha tido nada no chakra da garganta, que é um centro energético, ao nível do personagem, que está extremamente sobrecarregado. Porque é o centro de energia que corresponde ao nível da pessoa, tristeza, perda, necessidade de expressar também. Mas para expressar o quê? Não são palavras, para expressar a eternidade que você é, através deste personagem. Então, claro, vocês são extremamente numerosos para ver este tipo de fragilidade ou manifestações que podem ser múltiplas relacionadas com o chakra da garganta, sejam eles os vossos centros diretivos de expressão, se quiserem ou se nunca tiverem tido nada na garganta, isso não muda nada. Vês? Por isso, trata disso. E acho que cabeça dura Jean-Luc tinha dito que havia uma pedra que funcionava em tudo agora, fluorita. Então ponha uma fluorita. Acolher, como já foi dito, atravessar, não o impede de resolver o que quer que seja, mas não através do seu interrogatório. Você, não se pergunte a si mesmo quando você tem um problema em saber de onde ele vem, e por quê, e como. Descarrega isto, arranja um terapeuta e não te preocupes mais com isso. Passa para outra coisa qualquer. Chama-se devolver o fardo. Quando lhe dizem para atravessar, isso não significa também ser descuidado. Significa simplesmente que o que está acontecendo na sua vida, como no seu corpo de hoje, ao contrário do que muitos de vocês no nível de energia e consciência estavam fazendo, de encontrar causalidade, de encontrar remédios alternativos ou terapias que lhes permitam tratar e entender. Vocês já não têm de compreender mais nada. Vocês têm tudo a viver. Não te preocupes mais com a compreensão. Então, se você tem um problema, coloque-o nas mãos de qualquer terapeuta e fique calmo. É isso que tens de compreender. Não sei se o cabeça dura já o explicou suficientemente assim, mas quando lhe dizem para não fazer nada, sim, não procure o meio-dia às 14, não procure o que não existe ali. Se você tiver um problema de divórcio ou um problema legal, coloque tudo nas mãos de um advogado, mas sem se envolver. Significa descarregar um fardo. Que isto se aplica a todas as áreas da sua vida. Não compreenda os problemas, mesmo que tenham de ser resolvidos. E digo-vos que a inteligência da luz também pode desencadear problemas.
Mas não sejas estúpido e não faças nada. Quando vos é dito de não fazerem nada, é ao nível do vosso cérebro, do vosso pensamento, das explicações, do entendimento. Fale com um profissional e lave as mãos. É tão simples quanto isso. Você deve estar disponível. E você não está disponível se você começar a pensar e tentar entender, explicar, ultrapassar ou apagar. Põe tudo isto nas mãos de quem pode e cuida dele. Liberta-te do que te puseste no comando. Não é porque você vai entender o porquê disso que você vai melhorar. Não é porque você vai entender algo que está acontecendo no seu corpo ou na sua vida que isso não somente vai desaparecer, mas que você será mais leve. Isso é porque você se descarrega, e se descarrega não significa ignorá-lo. Significa simplesmente confiar no especialista que lida com a lei, ou com o seu corpo, ou com o que você quiser, e você lava suas mãos. Você estará então muito mais disponível. Percebes isso? Isto é muito importante, especialmente para as próximas semanas. Estou a ouvir-te. Voz. Colocar limites no telefone celular de um adolescente para o seu próprio bem é inadequado devido ao excesso de controle ou devemos deixar isso acontecer. Não te preocupes com os portáteis, por agora não importa. Em breve, não terás mais. Voz. E uma pergunta da mesma pessoa. Como posso trazer paz à minha família? Isso é impossível. Esteja em paz consigo mesmo e a paz será. Se querem trazer paz à vossa família, repito, é a vossa vontade pessoal ou a inteligência da luz? A diferença é muito simples de fazer. Se você tentar trazer paz à sua família e ela estiver ligada a você, todos os meios que você usará falharão. Se é a inteligência da luz, qualquer que seja o meio que usem, será bem sucedido. Então cabe a você decidir se os problemas se tornam maiores ou menores. Cabe a você entender que é suficiente para você estar em paz para que a paz esteja ao seu redor, especialmente em sua família. Mas se você não está em paz e é o personagem que quer agir, hoje, ele não vai mais funcionar e cada vez menos. Então não se pergunte como trazer a paz, talvez a discórdia que existe esteja ligada à inteligência da luz. Você não tem como saber, a menos que você esteja realmente em um ágape constante e imutável, onde você sabe muito bem que tudo o que acontece está exatamente onde pertence. Este é o caso de todos aqueles que estão em ágape, independentemente do que estejam a viver. Porque se você está em ágape verdadeiro e começa a se questionar para resolver algo, você verá que a ágape está se afastando, parece estar ficando menor. E isto é insuportável para aquele que vive ágape. É também como tornar-se lúcido e que a clareza é alcançada nesta química e alquimia entre o corpo físico, o corpo da eternidade e o verdadeiro sagrado que é a beatitude do ágape. Tudo que você costumava usar antes, se era relacionado à sua pessoa, não funciona mais, em famílias quanto ao seu corpo. Se é a inteligência da luz, então ireis descobrir que, mesmo que ocorra um acontecimento dramático, como eu disse, ireis estar na alegria. Se há discórdia em sua família e você está na alegria, é a inteligência da luz. Se há discórdia na vossa família e tendes de restaurar o equilíbrio a todo custo, não é a inteligência da luz. É tão simples quanto isso. Mas de novo nesta área da família, não sei qual é a família, mas também podes devolver o fardo. Tem psicólogos, terapeutas especializados em família, não sei. Mas evitem, tanto quanto possível, envolver-se totalmente nas coisas que dizem respeito ao efêmero. Não vos disse para desistirem do que tem de viver, porque há um sentido de responsabilidade que tem de terça-feira, mas simplesmente, para ser leve eu expliquei por quê. É assim que te tornas mais e mais claro, mais e mais desperto. É muito simples. Foi dito, amor ou sofrimento, alegria ou sofrimento. E isso será cada vez mais nítido, mais decidido e mais claro para todos, não importa o que digas e em que circunstâncias. Com os filhos, com os pais, com o trabalho, com o marido, com o lar. Estou a ouvir-te. Vozes. Não há mais perguntas escritas. Então, podemos questionar, é claro que oralmente, vindo a um microfone para não termos de o repetir. Voz.
Acho que estão a dormir. Todos eles. Vós. Talvez não, mas... Então deixa-os dormir, isso virá. Há alguém que vai acordar abalado pela inteligência da luz para fazer uma pergunta. É muito importante o que vos disse, em poucas palavras, em relação ao processo que diz respeito a todo o corpo, porque é realmente tão importante para aqueles que têm coroas ativas e que sentem as energias, como para aqueles que nunca sentiram nada. E digo isto principalmente para eles para que não se preocupem e se perguntem se não têm tremor ou doença de Parkinson. Vós. Temos alguém para uma pergunta. Então, pelo menos um de nós está acordado. Irmão. Sim, eu gostaria de saber se esta fase particular de reabsorção com o planeta grelha, com o flash solar, como é chamado, a luz branca, irá de fato permitir absorver o conjunto da manifestação ou uma parte da manifestação permanecerá presente. Então, a totalidade da criação é dissolvida. Ela nunca existiu, foi um sonho. Como já foi explicado, tempo e espaço não existem. Vivendo o tempo zero, você viverá ágape mesmo que haja resistência. Quem, tendo vivido ágape, mesmo que por um minuto, ainda possa imaginar o que quer que seja sobre a consciência? Nenhum irmão ou irmã que vive ágape. Apenas aqueles que experimentam a supraconsciência se esforçam para manter visões, cenários e futuros. Então, é claro, e eu disse que o paraíso branco está em curso de instalação, você sente os primeiros sinais dele para muitos, o braseiro que o incendeia de todos os lados nas extremidades, os tremores do corpo, de todo o corpo. Isso realmente sinaliza a iminência do paraíso branco, ou seja, do que você chamou de flash solar ou evento, como eu também o chamo. Não importa, porque nesse momento terão todos vívidos ágape, quer queiram quer não, aqui na Terra, e nós estamos convosco porque estamos todos lá, sem exceção, e há uma ressonância que se estabelece que passa pelo tempo zero e que ignora, claro, as distâncias e ignora o tempo. O que acontece na Terra se reflete em toda a criação instantaneamente através do tempo zero. E é instantâneo. E, claro, a cada dia que passa, reforçará a possibilidade de que o evento será o ato final do sonho, sem que haja algo mais necessário para purificar depois. Quanto mais dias passarem, mais esta certeza crescerá. De qualquer modo, se houver tempo depois disso, será extremamente limitado porque estamos lá, convosco e em vocês, que toda a criação de universos e multiversos está em vocês. E que você é, como Abba havia dito desde o ano passado, você é o mestre do tempo e do espaço, aqui neste corpo de carne, aqui na Terra. Então, quem pode imaginar, quem poderá imaginar depois de viver a êxtase e ágape voltar a qualquer consciência ou circunstância que seja? Só se as condições astrofísicas, físicas e materiais o permitirem, talvez haja alguns dias, algumas semanas. Mas, quanto mais dias passarem, mais tudo será resolvido ao mesmo tempo do paraíso branco. E não podes prever nada sobre isso. Já nem sequer é necessário avisar ninguém nem nada. Porque o que cairá em vocês é alegria nua, é ágape para todos, criação, toda a criação é tocada ao mesmo tempo, o coletivo tempo zero da Terra. É a boa nova que se espalha em todas as dimensões e em todos os multiversos, pois tudo está em vocês. Sempre vos dissemos que toda a criação está em vós. E não era uma visão do espírito, é a estrita verdade. Vocês estão prestes a descobrir. Assim, sim, quanto mais dias passam, mais probabilidades há de que o flash ou o evento, as trombetas, o chamado de Maria, não importa o que aconteça, Nibiru em qualquer caso, sim, isso é certo, corresponde ao momento do fim do sonho coletivo, universal e multiversal. Parece enorme para a pessoa. É impensável e totalmente fora do alcance da cabeça de um ser humano e até da nossa própria cabeça. O importante é viver o amor, não é? Este é o objetivo de todos os seus esforços quando você está na espiritualidade, em um casal, com crianças. O amor é-vos oferecido em abundância e imaginariam outra coisa. Só o ego pode pensar tais coisas. O personagem que ainda está na história, que acha que tem algo a realizar, algo para viver porque tem filhos, porque tem pais, porque não se sente preparado.
Mas tudo isto tem a ver com a história, não com a verdade. Aquele que vive a verdade e que é a verdade não pode mais imaginar, por um segundo, perpetuar qualquer forma de consciência. Quando Abba e o cabeça dura agora lhe dizem que a consciência é uma doença, sim, eu não tenho nada mais a dizer do que isso. Em relação à felicidade, todos os sonhos, como lhes foi dito, foram vívidos. Não precisas de te lembrar, está em ti no tempo zero também. E viver o tempo zero efetivamente põe um fim, como disse cabeça dura, ao mito da criação. Você não passará jamais. Ibdi disse-o, Nisargadatta, Bidi quando estava encarnado repetiu-o e martelou-o o tempo todo. Algo que até nós, os anciões, não tínhamos percebido nem vivenciado. Nós o experimentamos como vocês o experimentaram para muitos de vocês agora, desde o último impulso metatrônico em 14 de dezembro de 2018. Alguns de vocês, já agora, estavam lá, reconheço. Mais alguma pergunta? Mas lembra-te, não tens de te proteger. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, de qualquer maneira, todos vocês a perderão, porque estão vivendo a vida. Mas há muitas maneiras de perder o seu corpo. Há muitas maneiras de erradicar a consciência como uma doença, de maneiras simples e leves, e de maneiras, como eu vos avisei, que se tornarão um pesadelo. Mas tudo isso é apenas um jogo, até mesmo o sofrimento, e às vezes enorme sofrimento. Mas não importa, justamente atrás dela está a alegria. E a alegria põe fim a toda a história e ao sofrimento e a qualquer noção de responsabilidade de se acreditar. De fato, sempre lhe é dito que tem coisas para assumir. Mas até te vais rir disto. Mas, por enquanto, temos de os assumir. Não se trata de deixar a sua mulher, filhos, casa, profissão para ir e refugiar-se, não sei onde. Trata-se de assumir responsabilidades e manter a calma. Mais uma pergunta. Talvez acordemos outra vez. Risos. Irmã, a minha pergunta é, e as pessoas que deixaram este mundo, já não estão no nível terreno que morreram, nestes 3 dias, também vão passar por isto? Mas é universal. Mesmo aqueles que não querem, mesmo aqueles que se opõem, mesmo aqueles que não suspeitam de nada, uma vez que você se reconhece, você não o pode perder mais. Portanto, diz respeito, repito, a toda a criação. Não tens de te preocupar com as crianças. Não tens de te preocupar com as pessoas que sonham algures. Você não precisa se preocupar com aqueles que não acreditam nisso, é problema deles, deixe-os sonhar como dissemos. É inevitável, inexorável, como disse Abba, e está a acontecer agora mesmo. O que queres salvar? A ilusão. Quando você descobre a vida, quando você vive a ágape em sua totalidade, é somente a pessoa ou o ego que se questiona sobre querer salvar filhos, marido, casa, profissão ou qualquer coisa, ou a própria consciência. Muitos de vocês estão a vivê-la. Peça informações aos irmãos que o estão vivendo. Eles estão bem presentes, não estão no escape da realidade ou no astral. São totalmente equilibrados. Eles estão real e concretamente, por milhão, no estado ágape. Descubra mais sobre isso. Não vejo o significado dessa pergunta. Vós. Nossa irmã que fez a pergunta significa que ela estava falando do falecido. Diz. Vozes. Do falecido, de pessoas falecidas. Alguns dos falecidos entraram em êxtase, outros reencarnaram aqui nesta terra. Mas os falecidos vão todos experimentar a mesma coisa. Eu disse toda a criação. Se você está encarnado em um corpo de carne, se você está preso no astral ou se você está em êxtase, já lá em cima por vários anos, isso não muda nada. Eu disse o bem, Abba disse o vezes sem conta, isso diz respeito a toda a criação. Nenhuma entidade, nenhuma consciência, nenhuma folha de grama, nenhum grão de areia pode escapar dela. Vivendo o tempo zero, não há tempo, espaço ou dimensão. Vives no paraíso branco, a êxtase, a beatitude. Nenhuma entidade vai querer escapar disto. E quem iria querer isso de qualquer maneira? Só aquele que não viveu a beatitude.
Mas aquele que experimentou a beatitude, mesmo que por um minuto, nunca mais poderá ser enganado pela criação, mesmo que seja afetado por estímulos emocionais ou memórias. Mas seja o que for, é isso que cria clareza. É isso que desencadeia a lucidez. Como eu disse na altura, cuida do teu rabo, do teu coração. É o melhor serviço que você pode prestar à criação, para se encontrar. E é graças a vocês que já estão em Ágape, que tudo isso foi amortizado e que o evento e o evento final serão combinados no mesmo momento inicial do tempo zero. É muito mais do que apenas o paraíso branco. Mas isso começa com o paraíso branco na sequência. Você pode continuar. Vamos acordá-los um a um. Risos. Vós. Os meus gatos parecem-me tão pacíficos. O quê? Vós. Os meus gatos. Que gatos? Vós. Os gatos da nossa irmã. Pensei que havia um gato na sala. Risos. Vós. Então os seus gatos parecem tão pacíficos para ela. Todos os animais já estão em Ágape. Estão no estado natural. Sim, claro. Eles obedecem às funções que lhes são atribuídas pelos seus atributos, mesmo para comer outros animais ou outros. Mas é claro que toda a criação está ciente disso. Só os sonhadores desta terra ainda estão a dormir. Animais, plantas, os povos da natureza estão conscientes disso. Além disso, alguns deles não querem mais se comunicar com você, não adianta mais. Já não precisas de palavras, já não precisas de histórias. Mas eles estão aqui. O silêncio permite tempo zero. Eu falei sobre o silêncio. Não falei de recordação, alinhamento ou oração. O silêncio. Faça o silêncio na sua cabeça. Faça o silêncio das suas palavras. Há muitos anos, entre os anciãos, vocês experimentaram o silêncio das palavras, o silêncio dos olhares. Apenas tente não dizer nenhuma palavra, não aqui, em casa por algumas horas ou assim, para não olhar para nada além de seus pés. Você verá a diferença no que você experimenta e percebe. Muito mais intensamente do que os exercícios que fizeram há cerca de 10 anos, para alguns de vocês. Silêncio de palavras, silêncio de olhar, só isso e você é livre. Eu disse algumas horas, nem sequer 24 horas. Se você concordar em não falar, se você concordar em não olhar para nada além de seus pés, você estará totalmente disponível para viver o que deve ser vivido, o paraíso branco e Ágape. Não há necessidade de pedir nada ou de colocar em movimento qualquer energia ou vibração. Porque são as palavras que te levam à pessoa, as palavras que você pronuncia. Porque é isso que tu olhas, as formas, as paisagens que te mantêm na pessoa. Se não houver mais olhar, você está interiorizado. E se, além disso, não houver mais palavras, você é real e volta direto para a Ágape. Experimenta, vais ver. Os dois inimigos da verdade são a visão, primeiro que tudo, e depois as palavras. Foi por isso que insistimos tanto, há 2 ou 3 anos, no silêncio. Você pode andar na natureza sozinho sem falar e olhar para os seus pés, sem olhar para mais nada. E vais ver o que vais experimentar. Vai funcionar assim como a técnica sem a técnica que o Abba lhe deu. Ou seja, cruzar tornozelos e mãos na frente do peito e repetir Ágape, Faame. Será ainda mais direto, porque você coloca seu personagem em silêncio, a partir do momento em que não olha, a partir do momento em que não fala. Não é questão de fazer isso por semanas. Eu disse algumas horas. E você verá naquele momento, que de fato, é a melhor maneira de se tornar disponível e o mais direto possível. Outra pergunta. Irmão. É a pequena bicicleta, o mental, que gostaria de saber se, depois de uma fase do absoluto, poderia se remanifestar os multiversos. Isso é impossível. O sonho acabou. A criação era um sonho que terminava no pesadelo. Você o vive e nós o vivemos nesta terra. Uma vez que você vive Ágape o absoluto, e como todos vão vivê-lo e começar a vivê-lo, nenhum sonho mais será possível, porque todos os sonhos foram vívidos. Mas não o veja como uma noção linear, porque quando Abba lhe diz que tudo vai ser descriado, mas como isso nunca foi criado, a criação, ela foi sonhada.
É a primeira manifestação da consciência, mas mais uma vez a resposta não é a resposta para a pequena bicicleta, é simplesmente ágape. Viva ágape e você entenderá tudo, você terá conhecimento interior, não da história, mas da verdade. Quando Bidi e Abba lhe disseram que este mundo é um sonho, que você nunca passará, a criação, os universos foram criados e desaparecerão que você sempre estará lá. É assim que se vê que é um sonho. É assim que sais do pesadelo. A tua cabeça não te serve de nada. Como eu disse, não olhes para nada e faz o silêncio, vais ver a diferença. Será instantâneo. Já há mais de 10 anos, quando estavas a fazer isso, já havia mudanças. Irmãos e irmãs acederam mais facilmente à supraconsciência, através, naturalmente, do yoga da unidade, do yoga da verdade, entre outros. Mas se aceitarem o que acabo de dizer em relação ao olhar, ao silêncio, verão algo mais do que a supraconsciência. Vais experimentar a beatitude. Não darão mais expressão às vossas próprias emoções, não darão mais importância a elas, não estarão mais sujeitos aos vossos hábitos que não viram, e mesmo, diria eu, ao sofrimento e mesmo à doença. A luz cura-vos e, por vezes, deixa-vos doentes para vos curar da ideia de vos acreditar neste corpo ou da ideia de vos acreditar numa pessoa. O silêncio das palavras e do olhar hoje tem a mesma eficácia. E quanto mais perto estiveres de Júlio, mais verdadeira será. Não é uma questão de prática ou técnica, mas de verificar por si mesmo o efeito de não olhar para nada, o efeito de não falar e ver o que está acontecendo em poucas horas. Claro que tens muitas outras maneiras. Há a técnica sem a técnica de Abba, há os cristais do cabeça dura, Jean-Luc, você tem um monte de coisas que foram comunicadas a você sobre isso. Mas eu diria que a coisa mais importante a fazer é manter a calma, isso é o mais importante. Mais uma pergunta. Vós. Temos uma pergunta. Irmã. Olá Unrael. Pode falar-nos sobre o Ain Sopaur. O Ain que? Irmãos e irmãs. Lain Sopaur. Não entendo nada. Não entendo essa palavra. Vós. O Ain Sopaur. Ah. O Ain Sopaur. Não é bem o mesmo sotaque neste momento. Não podemos dizer e falar nada sobre isso. É indescritível. Foi traduzido como a palavra ágape porque foi Abba quem encontrou esta palavra que realmente etimologicamente e vibratoriamente corresponde à verdade. Tudo que se pode dizer sobre o Ain Sopaur só poderia alimentar a vossa cabeça e não vos permitiria vivê-la, porque para o ego e para a cabeça é o nada, é a escuridão total, mesmo para a supraconsciência. É o horror e, no entanto, é a verdade. É uma felicidade total. Como as estrelas o expressaram para você. Ananda Mohin viveu períodos extremamente longos de sua vida dentro do absoluto, ou seja, o Ain Sopaur está além da manifestação. Ela expressou-o perfeitamente na sua vivência. É o que é além da luz, que está na origem e na fonte da luz, na origem do sonho, na origem das formas, é o amor. O amor está presente em toda a criação. Mas o amor humano não tem nada a ver com esse amor. Não é um sentimento, não é uma emoção, não é um apego, não pode ser dirigido a uma pessoa. É dirigido a todos com a mesma intensidade. É a fonte do amor, a fonte da luz, a origem do sonho e o fim do sonho. É o estado perfeito. É o estado natural, ou eu eterno, ou eu absoluto, que podeis encontrar hoje, aqui encarnado, estando presentes, no momento presente na sua totalidade. Esse é o presente. Mas não conte comigo para alimentar a sua cabeça no Ain Sopaur, porque não podemos dizer nada sobre isso. E foi o que Nisargadatta disse quando falou sobre o Parabrahman. Vivei-o, mas não questioneis o Parabrahman, sem ele ireis inevitavelmente afastar-vos dele. É como o Ayota Kodesh. Você tem em sua cabeça a ilustração dos 4 elementos através dos triângulos de fogo, água, terra e ar, sobre a qual tínhamos falado tanto há 10 anos. E o Ayota Kodesh estão nas 4 pontas da pequena coroa da cabeça. Você o vive, mas quem poderia dar uma definição dele? Você vai dar uma definição como o querubim, ou seja, esses anjinhos com asas e todos gordinhos e todos os bebês.
Isso é uma representação, não é a verdade. Viva o que você é e tudo será simples. Totalmente simples. Mas não espere confiar em qualquer compreensão ou conhecimento para vivê-la. Nunca vais conseguir, até o evento, claro. Mas vais torturar-te a ti próprio. Compreender é a experiência. Não pode ser uma compreensão intelectual, nem mesmo energética, nem mesmo uma progressão vibratória que vos leve até lá. Isso é impossível. É sacrifício, como disse Abba. É a travessia, o acolhimento que a faz acontecer. Desde que você pense que pode entendê-lo da pessoa, você não está disponível para vivê-lo. É o Parabrahman, o Absoluto, ou a Ensopahur. É a mesma coisa. Isto é o que é anterior a Keter, o que é anterior à luz, o que é anterior ao amor. Claro que para o ego e a supraconsciência, chamam-lhe de nada. Os coitadinhos, simplesmente eles não vivem ágape. Se vivessem ágape, não poderiam mais expressar a menor dúvida sobre este amor. Mas, é claro, todos aqueles que não o vivem, e que se opõem, porque aqueles que não estão cientes, que sonham, mas aqueles que se opõem a ele de frente, demonstram simplesmente pela postura, pelas suas palavras, pelos seus escritos, que não vivem nada de ágape. Além disso, eles nunca vão falar contigo sobre o amor. E em suas vidas, será que eles serão como crianças amando a todos com a mesma intensidade? Isso não pode enganar isso. Você pode enganar com palavras, você pode enganar com visões, você também pode ser enganado e se enganar, mas não com a ágape. Isso já foi dito amplamente. Você só pode se reconhecer nisso. Se vocês rejeitam isso, é porque não se encontraram, não importa o que experimentaram e não importa o que dizem. Olha para os irmãos e irmãs aqui que vivem ágape. Você vê bem o campo do amor que está ao seu redor, você o sente. Você sente o seu dom de serviço, o seu dom de escuta, o seu estado de humildade, é real, não é fingido. Aquele que não vive ágape, se estabelecerá em posturas espirituais. Ele vai acreditar num Deus, num mestre, num guru, num ator, mas isto é cinema. O ser que vive ágape é simples. Ele é humano. Ele não precisa de visão, já não precisa de energia, vibrações ou visões. Está no estado natural e espontâneo. Ele voltou a ser humano, digno. Este é o verdadeiro homem ou, se preferir, como está escrito, o que foi chamado de Filho do Homem. Que também é o Filho de Deus. Mas o verdadeiro Deus, isto é, você. Ou seja, Cristo disse, eu e meu Pai somos um, mas hoje você pode dizer, eu e a criação somos um. E nós não somos ninguém. É a consciência que sempre se acredita ser alguém. Há algo para fazer, para evoluir, para transformar, para melhorar, mas claro, quem vive ágape não pode mais ser enganado por isso. Ele só pode ser humano, simples, amoroso. Ele não quer saber de visitar as naves, sentir as energias, os lugares, as vibrações. Ele está disponível a cada minuto para a ágape. Pode ser visto nos seus olhos, pode ser visto no seu comportamento, pode ser visto nas suas ações em cada minuto. E não me parece que encontres isso em pessoas que recusam a verdade. Pelo contrário. O que quer que digam ou escrevam. O que quer que façam, e o que vejam. Ser nada e ser tudo é ser tudo. Mas primeiro tens de ser nada. Eles querem ser tudo antes de serem nada. Não é possível, nunca vai funcionar. Esse é o sacrifício. Isto é a ressurreição. Isso é a beatitude, é tudo o que é. Nenhuma vibração, por mais brilhante que seja, pode trazer-vos a verdade, ela aproximou-se de vós. Mas hoje, você vê esses irmãos e irmãs, de todo o mundo, eles são Cristos, realmente. Mas eles não querem saber de Cristo histórico. Eles não querem saber de naves, porque sabem que a verdade é vivida. Qualquer que seja o universo, qualquer que seja a história, qualquer que seja o seu corpo, qualquer que seja a sua preocupação, é um estado imutável que ocupa todo o espaço e tempo, e vocês não podem mais se comprometer com isso. Dizer sim, mas tenho de fazer isto, sim, mas tenho sentido de responsabilidade, tenho de fazer isto. Não, vai tomar-te totalmente, em totalidade, cada vez mais a cada dia que passa.
Então, ou seja, vocês se opõem e vocês resistem, ou seja, vocês aceitam. Mas o resultado continua o mesmo. Mais uma pergunta. Voz. Uma irmã está lá. Olá, tenho muitas e cada vez mais canções nos ouvidos. Por quê? E isso vai mudar? Sim, vai piorar. Para aqueles que têm o canto da alma e o canto do espírito, é o som, de fato, do que foi chamado de canal mariano ou, se preferirem, em hindu o que foi chamado de antakarana, o trompete celestial. Naturalmente, o que você ouve, esse assobio cada vez mais agudo, é o canto da criação, que conduzirá ao som supremo, ao qual nenhuma consciência pode resistir. É o coro dos anjos ou o sétimo som relacionado com nada. O nada é o som da alma que aparece à esquerda e de ambos os lados depois, é o canto do espírito, é o som do canal mariano. E todos vocês notam que este som foi amplificado em intensidade e também amplificado no espaço da sua cabeça, mas também se torna cada vez mais agudo. Isso é normal. O que estás a ouvir aqui é o que vai aparecer externamente. São as trombetas. E é isso que te acorda, que te tira do teu sonho. Porque quando virem que esse som já não vos permite ouvir ninguém, e ocupa todo o espaço do vosso corpo, com um tremor, e toda a vossa consciência, chegará a hora de vos deitar e esperar. E além disso, não podes fazer o contrário, de todo lado. Na verdade, vocês vão interagir uns com os outros de todas as formas possíveis e vão descobrir que o processo é consistente. Vai afetar tanto as crianças como os idosos. A partir do momento em que o evento está coletivamente em andamento, você só pode notar a aparência do som que você ouve dentro e fora. O mundo inteiro, as árvores, as casas, os animais vão começar a vibrar diante de seus olhos e puff, a desaparecer. Antes mesmo de caíres em êxtase. Tudo que te pareceu sólido aparecerá sob a sua estrutura vibratória corpuscular. E vais ver que é tudo vento. Além disso, a matéria está vazia, como os cientistas sabem. Há prótons, nêutrons e elétrons girando. Entre os dois, é o vazio. A matéria consiste em 99% de vácuo. E esse vazio é o Parabrahman. Todo o resto é apenas o sonho, que tocou e arrastou a consciência. Isso é tudo. Então, é claro, você verá, mesmo nos próximos dias, que de repente você vai tremer e ver o seu corpo desaparecer por si mesmo, com os olhos abertos. Você vai olhar para uma árvore ou uma flor e, de repente, ela vai tremer e não existe mais. Temporariamente. Mas este não será o caso no momento do paraíso branco. Isto será definitivo. Não posso ser mais claro. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, haverá tanta alegria que crescerá e tanto amor que só se pode reconhecer a si mesmo. Que você terá cada vez menos perguntas, e eu diria, mais e mais ganância para viver isso permanentemente. Está tudo escrito, disse Tio Abba. Mesmo antes da criação, esta é a verdade estrita. E isto só pode ser escrito em todas as consciências. Mas não só dentro de todas as consciências, eu diria dentro de tudo que parece inerte, até um grão de areia e voa ainda mais longe. Foi escrito em cada átomo criado, em cada universo, em cada multiversos. Não é o próton e o elétron que participam no sonho. É o nêutron. E outras partículas exóticas que os cientistas conhecem perfeitamente hoje em dia. É perfeitamente coerente, mas totalmente incoerente para o ego. E no entanto, para a ciência, a verdadeira ciência dura é uma verdade. Todos os vossos cientistas sabem que este mundo não é mais do que uma simulação de computador. E foi por isso que o Abba falou sobre videogames. Sim, é um jogo de vídeo. Quando a energia se esgota, não há videogame. Quando não há mais elétron, não há mais videogame. É tão simples quanto isso. O elétron para de girar. A verdade é revelada. Fim do mito da criação. Temos experimentado isso como anciãos desde que paramos de falar por mais de um ano. Entre 29 de janeiro do ano anterior e, há alguns meses atrás, passamos pelo mesmo processo que você. E era essencial. Somos todos responsáveis, um e outro, pelo que foi chamado de cocriação consciente.
Mas no processo do fim do sonho da criação, a cocriação consciente que vos foi pedido que implementassem para certas coisas, e que nós, os anciãos, implementamos, tivemos que ser também não reparados. É um mau termo que usou o cabeça dura. Jean-Luc, não é uma reparação, é uma restituição, a verdade. E para vocês é a mesma coisa, em 3 dias. Porque você está no nível mais denso, na origem do sonho. E que vocês têm, e nós temos convosco, todos vívidos. Mas vocês estão num corpo de carne, carbonados. E só podia acontecer num corpo de carne, carbono. E repito, diz respeito a todos os átomos e partículas da criação. Não posso dizer melhor. Mais uma pergunta. Irmã, quando você menciona isso me dá muita alegria. Quero beijar-te. Risos. Você vai picar-se com a minha barba. Risos. Sim, claro, porque você sabe o que é, você vive ágape mesmo que haja sustos emocionais. Mas coloque-se no lugar daquele que está em sua pequena busca espiritual, que fez muito esforço, que se agarra à sua história. Ele não consegue entender. Mas, por outro lado, quando você expressa isso, você emite um campo magnético que está ligado ao duplo toro do coração, você emite tempo zero. E o outro só pode reconhecer-se a si próprio, o que quer que o seu personagem e história pessoal possam dizer. É assim que se espalha a boa notícia, como disse o cabeça dura, Jean-Luc. Não é necessário um discurso para explicar o que é o absoluto, ou a Ensopauge, as energias, as vibrações, os universos, os diferentes corpos. Seja você mesmo e você vai contaminá-los a todos. Assim que você está nessa alegria, você os contamina, toda a criação. Onde pousamos os pés, o solo está contaminado. Onde quer que olhes, está contaminado. Onde falas, está contaminado. Mais uma vez, não podes aceitar as minhas palavras. Especialmente para aqueles que estão na oposição. Só podes vivê-la. Vive-a e falamos sobre ela mais tarde, se tivermos oportunidade. Quando você está em êxtase, e na verdade você o expressou, e eu acho que outros irmãos e irmãs aqui poderiam expressar isso. O que as histórias, visões, cenários, formas, corpos, até mesmo o corpo da eternidade podem fazer com você. Você se encontrou, você vive a beatitude, mesmo que não seja permanente, e você sabe que é a verdade. Nunca podes duvidar disso, pois não? Isso é impossível. É ainda mais detestável, como você disse antes, quando você tem emoções recorrentes ou síndromes de abandono. Porque você vive a verdade, em algum momento você começa a experimentar coisas falsas. É muito perturbador. Mas é isso que te torna lúcido. E que também torna possível atravessar o que resta por atravessar. Mais uma pergunta. Irmã, antes de estar no entendimento agora, deste acontecimento, de aceitar a luz e não ter mais medos, finalmente, há cerca de 1 ano atrás, eu tinha medo, agora eu não tenho mais nenhum medo e penso, eu terei a resposta. Medo? Sim, medo. Falou-se muito sobre a marca da besta, o chip. Eu disse a mim mesmo, não devo ser sugado. Agora tudo isso também me parece ser um dos medos que eu não tenho mais, quero dizer, para colocá-lo ou não colocá-lo, se ele for colocado em prática antes do evento, também não importa mais. Nem sequer temos de resistir, para dizer a nós próprios. Nem sequer tens de pensar nisso. Risos. Mesmo para o que você chama de suas ondas lá, da última geração, que mata toda a vida. Mas se os Gignos, chifres, fizerem isso, eles liberam você ainda mais rápido. Que mais poderias pedir? O que é embaraçoso é o sofrimento, sim. A ilusão do sofrimento. Mas deixa-os ligar, como se chama aquilo, a 5G. Se eles conectarem a 5G ou colocarem sua antena Tesla em serviço, lá, com a Apple colocarem chips em você, lembre-se do humor. A Aba revelou-lhe a qualidade do verbo, que é o seu sobrenome e o seu primeiro nome. No entanto, foram os Gignos, chifres, que lhe deram origem, o chamado Estado Civil, a certidão de nascimento. Eles criaram tudo isto para te escravizar.
para te congelar num nome que eles pensavam ser propriedade deles. Você vê um pouco do humor negro da criação. É graças a eles, que te congelaram num sobrenome e num primeiro nome, que vocês se libertam, vocês mesmos. Isso é maravilhoso, não? O simulacro encontra o sagrado. Os Gignos, chifres, só desempenharam um papel. E não há papel superior ao outro, já que tudo foi escrito. Se tudo está escrito, tudo que tens de fazer é vivê-lo. Não precisas de saber todos os escritos, mas só podes vê-lo. E lembrem-se do que disse o povo dos cetáceos, que assim que o sol eclipsar no dia 2 de julho, ele se moverá, em todas as direções, pela difusão da alegria. Quaisquer que sejam os eventos externos. Temos mais alguma pergunta? Vós. Sim. Por que estamos a falar de Cristo Miguel? Por que esta associação? É principalmente de um dos anciãos, quando ele foi encarnado, Steiner, que associou a missão de Miguel com a missão de Cristo. Isso é absolutamente certo, mas não te percas em histórias. Esqueça Cristo, você é Cristo e você é Miguel. Isso ainda nutre a mente. E não se trata mais de nutrir a mente ou qualquer compreensão intelectual, mas de nutrir a possibilidade de viver ágape. Isso mesmo. Todo o resto é sobre espiritualidade, esoterismo e não te leva a lado nenhum. O único conhecimento verdadeiro é o interior e está ligado à experiência. Todo o resto lhes afastam agora. Esqueça até mesmo o que lhe dissemos durante e depois da época do casamento celestial. Esqueça tudo o que eu pude dizer sobre quando eu estava encarnado. Esqueça todos os sistemas de referência do esoterismo. Sejam verdadeiros, naturais e espontâneos, estejam totalmente presentes e serão livres. Todo o resto, lhes confinam. Agora vai ser cada vez mais verificável. Se você se afastar do ágape, mesmo sem vivê-lo, você causará sofrimento, mental, físico, corporal, mas também na sua vida. E vais vê-lo consistentemente. Cabe a você saber, amor ou sofrimento. Não há outra escolha. E todos os atos que você realiza só podem levar você ao amor ou ao sofrimento. Se é sofrimento, significa que os atos que realizam estão ligados ao vosso ego, ao vosso personagem, ao vosso ser. Se, por outro lado, isso conduz ao amor, vocês são a inteligência da luz e são verdadeiros e estão no momento presente. Não há outras alternativas. Na verdade, na trilogia de Cristo, Miguel, era antes a trilogia de Cristo, Maria, Miguel que era a nova Eucaristia. Que foi a celebração do 3 em 1, a Trindade. E o que corresponde, que foi um pré-requisito para a nova Eucaristia e que você desenvolveu com cabeça dura, Jean-Luc, e também Abba, no que diz respeito ao movimento respiratório a um nível da cabeça, que libera a cabeça. Então, libertai a vossa cabeça, em vez de vos levar para as cogitações esotérico-energéticas que vos conduzirão, hoje, estritamente ao sofrimento, em nenhum outro lugar a não ser no sofrimento. Quanto mais você poda todo esse esoterismo, que foi útil, a certa altura, mais livre você será. Quanto mais mantiveres o conhecimento esotérico, mais sofrerás. E você já está vendo isso. Mais uma pergunta. Vós. Sim, temos uma irmã que está se aproximando. Vamos deixá-la aproximar-se. Se não é para nos morder, tudo bem. Irmã. Na verdade, isso já foi mencionado antes, mas eu não o fiz, não me aconteceu. Por muito que o ágape, isso é bom, isso é muito bom, isso é ótimo, mas o tempo zero é o que exatamente? É a mesma coisa. É ágape. Bem, obrigado, isso é ótimo. Isso é tudo. É o equilíbrio do duplo touro do peito, é a alquimia da nova Eucaristia com a coroa ascendente do coração, o triângulo da triunidade, com o Cristo e o impulso metatrônico que passou pelo ponto que Cristia traz, com o canal mariano, com a onda de vida, com a coroa da cabeça que se fundiu com a coroa do coração e com os fluxos ascensionais e também com as energias da Kundalini que subiram ao coração, que penetraram no coração através de Cristi. Isso da ágape, é isso o tempo zero.
Simplesmente, como se expressa através do sonho, ou seja, um corpo, e o corpo de carne que você tem, é claro, ainda pode ter imagens, percepções, sensações, mas lembre-se, HP o tempo zero, tudo é fácil e leve. Ego, orgulho espiritual, tudo é complicado e tudo é desagradável. E será, lá também, mais e mais claro. Isto é o que foi chamado de amor ou sofrimento. Quem escolheria o sofrimento em vez do amor? É impossível. Uma outra coisa. Irmã. Olá, Oma. Ontem Faame, no final do que ela estava dizendo, nos disse que ela tinha ontem o fim da revelação. Isso mesmo. O que quer ela dizer com isso? Que tudo vai lhes parecer cada vez mais claro em relação ao amor e ao sofrimento. Em relação ao seu posicionamento, em relação aos seus últimos hábitos, aos seus últimos elos. Isto significa que não há apenas um aumento individual no processo, mas também que ele está se tornando cada vez mais coletivo. Você verá isso na sua família, no seu trabalho, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos também, de todos os lugares. Essa é a boa notícia que se espalha. Nada mais nada menos. E verão que a epidemia, a pandemia de que falava a Aba, está de fato a alastrar por todo o mundo. Durante os últimos encontros em Quebec, tive a oportunidade de expressar uma série de coisas. O farol da humanidade foi iluminado. Em todos os países do mundo, nesta ocasião, que estava caindo, lembra-te, também durante um feriado religioso. Não importa se foi falsificado, que se chamava Pentecostes. E que correspondia a mais um outro e último impulso da inteligência da luz que permite a abertura do período até 2 de julho. Como anunciado e decretado pelo povo cetáceo e pela Faame. Uma outra coisa. Ou talvez o tempo tenha acabado. Ainda nos resta algum tempo. Vós. Ainda temos 10 minutos. Então, uma última pergunta. Se houver, se não paramos por aí. Depois disso, é meio-dia, por isso, não vou demorar o tempo dele. Então, vamos parar agora se quiseres. Então vamos parar. Transmitirei todas as minhas bênçãos a vocês. Agradeço-lhe por ouvir, mesmo adormecido, o que foi trocado. Penetrou em vocês, mesmo que não tenha ouvido nada, não importa. Eu lhes digo, até logo. Eu dou-lhe todas as minhas bênçãos e todo o meu amor que é seu. Estou ansioso por te ver em breve e adeus. Todos. Até logo. Obrigado, obrigado. Através de Jean-Luc Caillon. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Alberto César Freitas.